Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal para a gente continuar compartilhando mais conteúdo para vocês. Então, se você está gostando, se inscreve, por favor, clica no joinha que a gente vai conseguir continuar a compartilhar mais e mais conteúdos. Obrigada. Bom, gente, vou começar hoje com a Laís para ela falar para nós como foi a transição de carreira dela. Olá, deixa eu Laís, virar a minha câmera, peraí. é, Tá melhor assim? tá melhor, ótimo. E aí, como que você tá? Muito bem, Gabi, com você? Eu tudo ótimo aqui. Ai, que bom. Está no Canadá, né, Laís? Tô aqui curtindo o friozinho. Quanto tá aí de frio? Eu tô morrendo de calor aqui. Hoje tava -6, se eu não me engano. É, Menos? -6. Agora tá começando a esquentar. Foi semana passada a gente tava a -15, eu acho. Nossa, Agora tá começando sério. a melhorar. E como que é a questão de aquecimento aí? É tudo aquecido, só na rua mesmo que faz frio. E aí é vida normal, só que aí quando tem que sair, coloca bota, a jaqueta de inverno, touca, luva, é todo agasalhado, dos pés à cabeça para sair. Mas dentro dos Sim, lugares tudo tem aquecimento. É. legal. Eu Uhum, lembro que na época lá na Nova Zelândia eu fiquei numa faculdade, né, no alojamento. E lá era uhum, muito quente o alojamento. A gente usava uhum, short o dia inteiro, claro que lá fora tava desse jeito, e não menos, né, mas muito uhum, frio. E aí, uhum, quando o pessoal saía do alojamento e ia morar na cidade, eles reclamavam, não era tão quente assim a casa, sabe? Eles não tinham uhum, aquele conforto que a gente tinha. E uhum, aí eu falei assim, nossa, que pesado, né? Eu não cheguei a viver isso, por isso que eu perguntei como que é. uhum. Não, aqui no Mas verão, que é muito quente, tudo tem ar-condicionado, e no inverno, que é muito frio, tudo tem o aquecedor. Então, sim, assim, é tudo climatizado, né, nos lugares fechados. legal. E você É. sabe que eu voltei super revoltada, tô conversando aqui com você, nem apresentei, mas eu voltei super Uhum, revoltada lá quando eu tava na Nova Zelândia para Diamantina, porque eu uhum. achava um absurdo não ter água quente nas torneiras, porque lá fazia muito frio, a gente sofria demais. Lavar vazia na água quente é outra história. Nossa! Tinha vez que a gente não lavava louça. Não era É, preguiça, não, era porque doía era o muito osso da frio. mão, era muito É, frio. Mas, é ó, vamos verdade. começar aqui. A Vamos. Laís, a gente estudou juntas, né, na faculdade em Uhum, Diamantina, ela é uhum, mineira de BH uhum, e Diamantina, né, mais para o norte, eu sou um pouco mais para o sudoeste. uhum, E a gente fez química. Depois ela foi e fez a transição de carreira, que ela uhum. começou a trabalhar hoje, agora ela, né, você trabalha na área financeira em um banco, certo? Isso, isso. Mas não é aqui no Brasil, é no Canadá. E Uhum, aí a gente queria saber, né, um pouco mais da sua história e também, principalmente, sobre essa transição de carreira, como que foi, e foi também em outro país, né? Como que uhum, você se planejou, como que você uhum, fez para ter essas grandes conquistas aí em pouco uhum. tempo. Primeiro, Gabi, muito obrigada pela oportunidade. Assim, tudo isso é muito novo, né, pro meu mundo em questão de live, essas coisas assim. E eu acredito que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de compartilhar a minha vida, a minha história, dessa imigração canadense para várias pessoas, né? Muito obrigada mesmo. E foi Eu que assim, agradeço. é aquela coisa, né? Desafios acontecem na vida da gente e naquela época eu estava insatisfeita com o meu trabalho, que eu tinha terminado a faculdade de Química e eu fui dar aula no estado. Eu adorava lecionar, mas eu não me sentia recompensada. O salário do estado no Brasil, a gente sabe que não paga, se brincar, nem a gasolina de você dirigir para ir para as escolas, né? E aí eu estava chateada com isso. E aí, eu estava chateada com o trabalho, né, aconteceu que eu estava namorando, meu namorado picou o pé na minha bunda, eu tô assim, olha, eu vou fazer alguma coisa para mim mesma. E essa alguma coisa para mim mesma foi, eu criei a ideia de que eu queria aprender inglês. E aí eu tava indo pra escola de inglês aí no Brasil, tava totalmente desinteressada na escola, então assim, quer saber o quê? Vou me colocar numa situação na qual eu vou ter que aprender inglês.
E aí eu Sim. criei essa viagem, sabe? E aí eu economizei um bom dinheiro, que foi um ano e meio, me programei e vim pra cá. Não sabia falar um nada de inglês, nada, não sabia pedir café na cafeteria. A minha irmã Você foi sozinha, do fui avião sozinha, sozinha. Tá. sozinha. A minha irmã, que foi a minha anja naquele momento, ela escreveu algumas pequenas notas num papel. E aí, quando eu cheguei aqui Sua irmã em estava aqui no Toronto, Brasil? tava. Ela morou em Montreal por 6 meses, só que a minha irmã, ela tem inglês, ela sabe falar, é fluente, e eu não sabia nada. E aí Eu ela achei que escreveu. quando você foi, ela estava lá aí para Não, ela já tinha voltado, já tinha o quê? Mais de um ano que ela estava de volta pro Sim. Brasil. E aí eu vim, nos meus primeiros planos era ficar 6 meses, e aí agora já são 6 anos. Então, assim, foi uma grande mudança, assim, sabe? E aí eu lembro que no primeiro dia eu cheguei do aeroporto na casa que eu tinha que ficar, literalmente com o papel e apontando. I need to go to this place. Tanto que eu Isso que eu ia conseguia te falar. perguntar. Ela escreveu e como que você usou? Justamente, eu usei, porque assim, no Brasil a gente compra plano de celular em qualquer lugar. Você tem na rua, chip da Oi, chip da TIM. E aqui eu É, pensei que eu ia chegar aqui e ia conseguir comprar, né? O chip da mesma maneira. Só que aqui é bem mais aham. burocrático. Você tem que ter endereço, tem que ter documento, tem que ter um monte de coisa. E no aeroporto não Ah, tinha. Ou seja, o meu telefone não funcionava. Eu tinha o telefone não funcionava. Eu tinha dinheiro no bolso, mas não sabia pedir um táxi porque eu não sabia falar. nossa, é foda mesmo. Entrei num ônibus e aí o rapaz que estava sentado do meu lado no avião sabia um pouco, quase um pouco mais do que eu sabia. Aí eu entrei no Hum, ônibus e aí esse ônibus eu só apontei o nome do lugar que ia ficar, que era Scarborough, que é uma das cidades aqui da região metropolitana de Toronto. Não fazia ideia como falava o nome da palavra. Era assim, aham, era para mim, era Scarborough qualquer coisa, sabe? No papel. aham. E aí, nós entramos dentro desse ônibus e aí a gente deve ter ficado aqui 1 hora e meia que esse ônibus andava e ninguém falava pra gente, é aqui que vocês vão descer. E aí, e aí chegou uma hora que a gente falou assim, não, a gente vai ter que descer em algum lugar, bora descer aqui e ver o que acontece, né? Cheguei, tava um frio, devia estar assim, -5 graus. E eu não tinha roupa Nossa, de inverno, eu não tinha sim. nem um cachecol, porque eu nunca tinha precisado de nem diamantina, que era um pouco mais frio, eu nunca tinha usado as roupas que precisavam ter aqui. Eu lembro do É. meu pé congelando, sabe, de frio no meu primeiro dia, assim. E aí a gente entrou numa estação de metrô. Aí ele virou e falou assim: olha, o endereço que tem que ir é para aquele lado de lá e eu vou pro outro lado. Aquilo me deu uma vontade imensa de chorar. Nossa, Imensa, imagina. sabe? E aí, antes de eu sair de casa, literalmente alguns minutos antes, a minha mãe virou para mim e falou assim: olha, se você se desesperar, o que você vai fazer? Você vai comprar um chá, tomar uma água, você vai fazer qualquer coisa e espera 30 minutos. Espera esses 30 minutos, não começa a chorar, não, porque se você começar a chorar, você vai desesperar e Ah, não vai dar conta de tomar atitude nenhuma. sim, total, porque a mente pensa em segundos, trilhões de coisas, né? E aí você desespera, você não consegue ter clareza. Justamente, e foi o que eu fiz. Eu sentei na estação do metrô, eu contei no relógio do celular, que era a única coisa que funcionava, era o relógio do celular, eu contei 30 minutos. E aí, quando deu os 30 minutos, veio uma mulher vestida com o uniforme, né, do que a gente chama aqui TTC, que é a companhia de transporte. E ela veio de uniforme, eu tô assim, olha, eu preciso ir nesse endereço. Aí eu apontando pro papel, ela me levou no escritório do lugar lá, sabe, dessa estação de metrô, imprimiu um mapa com o lugar com o lugar que eu tinha que ir, me levou no andar de cima e pediu pro motorista do ônibus para me deixar perto de onde eu tinha que ir. O Uhum. motorista do ônibus parou fora do ponto do ônibus, falou assim: olha, a rua que você tem que ir é para aquele lado de lá.
E aí eu fui, peguei, andei e achei o endereço, sabe? E foi assim, Nossa. foi Conselho de aventura. mãe é conselho de mãe, né? Escutem, sempre escutem É, a mamãezinha de vocês. muito. É, e aí foi isso. Aí eu comecei a estudar, sabe? E aí no primeiro mês que eu fiquei aqui, eu já estava um tanto que decidida que eu queria ficar mais do que os 6 meses que eu tinha planejado. E aí a minha mãe me deu um suporte assim, financeiro, emocional, sabe, nesse começo, assim. E aí foram 6 meses que eu tinha o dinheiro que eu tinha economizado também, dava para eu ficar esses 6 meses sem precisar trabalhar. E aí, como eu Uhum. decidi ficar, Você tive que foi primeiro trabalhar. para estudar, né? Você foi Foi. É, primeiro para eu estudar. vim Aí para você estudou estudar. esses 6 meses Não, eu estudei um mês de inglês. inglês, um mês de Ah, inglês que eu estudei, e aí então eu fiquei conhecendo pessoas, né? aham, A gente podia, aqui tinha muito esses eventos de network, que você conhece as pessoas e vai se misturando aqui e ali, e aí eu aham. comecei nos aplicativos de tipo Tinder, todos esses aplicativos de relacionamento. Eu comecei a conhecer pessoas, né, através desses aplicativos, que inclusive muitas delas me ajudaram no meu trajeto. Um dos meus grandes amigos, uma das pessoas que está comigo desde o começo, ele é desses aplicativos, sabe? Legal. E aí eu fui fazendo as amizades assim. E no que eu fui fazendo amizade, eu fui encontrando uma aqui, outra ali, decidi que ia ficar. No que eu decidi que ia ficar, o meu planejamento que era de Mas seis aí você, meses, você estudou um mês e depois você já conseguiu trabalhar, começar a trabalhar? Como é que foi? não, eu trabalhei eu trabalhei no que apareceu para começo, né? E aí os primeiros trabalhos que eu consegui foi numa loja, e aí eu trabalhava nessa loja colocando, repondo mercadoria. E eu não falava inglês, a moça que trabalhava lá, ela era apontando as coisas para que eu pudesse fazer. E aí eu fui pegando um pouquinho aqui, sabe, ali de inglês. E aí, como eu não tinha documento nenhum para trabalhar, e aí eu tive que pegar o trabalho que aparecia, que foi limpeza, Uhum. trabalhei numa fábrica de plástico, e aí naquela fábrica Mas teve isso um. aparecia, né? Porque vamos supor, né, tem muita gente que corre o risco de chegar, de ir, né, para o exterior e nem ter esse tipo de oportunidade, que é, tipo, sei lá, né, trabalhar mesmo que seja não no emprego almejado, mas que, né, dá para sustentar. É assim, Gabi, trabalho não falta em lugar algum nesse mundo, né? Só que na situação que eu estava, eu não tinha opção de escolher. Era o que Sim. realmente aparecia, porque eu não falava inglês, eu não tinha documentação de trabalho, ou seja, eu trabalhava ilegal, eu recebia Uhum. somente se fosse dinheiro, papel físico, né? Não, eu não podia receber cheque, nem transferência, nem nada desse tipo de pagamento assim, então era dinheiro, dinheiro mesmo. Então, o que acontecia naquela época, se o salário mínimo, que aqui é contado em horas, era US$ 12 por Uhum. hora, eles me pagavam US$ 9 por hora porque eu não tinha documentação. Sim. E aí eu trabalhei na faxina também por um bom tempo, sabe? Fazer limpeza de prédio e eu fazer limpeza dos corredores, essas coisas assim. E foi o que me deu a oportunidade de juntar algum dinheiro para estudar e para pagar a documentação da imigração, né? E Uhum. aí eu juntei algum dinheiro com esses trabalhos informais. Trabalhei lavando vasilha em restaurante, trabalhei fazendo faxina de casa, trabalhei na fábrica. Teve um mês que eu sabia que eu precisava de 12 horas trabalhadas na fábrica para eu pagar o meu aluguel do mês. E aí eu fui, apareceu esse horário, esse shift, né, de 12 horas. Trabalhei 12 horas nessa empresa de plástico. No final do dia, eu estava totalmente intoxicada. Uma das minhas amigas, Heloísa, tá por aí online. Ela me ligou nesse dia, tá assim, ei, como é que você tá? Eu tô assim, olha, eu acho que eu vou morrer. Sério? Foi. Ela tá assim, o que que tá acontecendo? Eu tô assim, eu trabalhei 12 horas numa empresa de plástico e eu tô aqui Ah, deitada na cama, o mundo tá todo girando. E você tá a brincando. maneira com que eu fiquei intoxicada era girando, não era de quando a gente bebe, não, sabe? A sensação de que tava Aham. realmente tudo girando.
E aí ela foi e falou assim, não, que você não vai fazer isso mais, não. Ela tá aqui rindo de mim, ó. Mas ela Você estava não aí vai. no Canadá com você ou você estava conversando com ela longe aqui no Heloísa é uma das minhas Brasil? amigas do Canadá. Foi uma das pessoas que eu encontrei aqui no meu primeiro Ah, sim. mês. É. E Legal, aí a gente é amiga, assim, com Madi, que aí a filha dela é minha sobrinha. Eu falo que a tia Laís é minha, não tem jeito. E legal. aí ela me ligou que você não vai fazer isso mais, não, que eu vou arrumar um emprego na faxina pra você. Então, assim, poxa, Sim. Heloísa, faxina. E eu tava naquela Ah, ilusão, né, de que eu ia conseguir qualquer outra coisa, assim, né, linda, maravilhosa, escritório. Não falava um bosta de inglês, não sabe, não tinha nada. Aí eu tô assim, vou ter que encarar, né, porque se não for assim, eu não vou poder ficar. E aí, então, aham. ela conseguiu esses trabalhos pra mim, sabe, assim, na faxina, e eu fui conhecendo gente, até que eu consegui trabalho mais fixo, né. E a gente várias vezes ligava pra outra, Marinette e a Solineusa, Ai, rádio patroa. mas é igual você falou, dava para você pagar suas contas e ainda guardar um dinheiro, que você Com comentou, né? certeza, Então, com assim, isso certeza. querendo ou não, dá uma motivada, né? Porque só Sim, pagar a conta, e aí o que que eu vou é. fazer amanhã, né? Mês que vem, não tem um extra ali para você, né? Uhum, é, buscar sua documentação e tudo mais. isso. Foi bem isso mesmo, sabe, Gabi? E aí, então, eu juntei algum dinheiro, eu fiz o primeiro college que eu precisava fazer. Que é Só que o tipo uma college. faculdade, né? College, ou não? College Como no que é? Brasil eles chamam tecnólogo, né? É um Tá, curso superior que ele mas é, não, aham, 1 ou 2 anos. tá. Né? Ele não é aquele curso de 4, 5 anos. E aí eu fiz E o quanto primeiro. tempo que, depois de 6 meses, você começou a fazer o college? Quanto tempo foi? Foi depois de 1 ano, porque eu Um consegui ano. estender o meu visto de turismo enquanto eu estava Uhum, aqui. Então, o visto de turismo permite ficar 6 meses. Aí eu consegui estender para mais seis mas, meses. E aí, nesse uhum, segundo 6 meses que eu estava aqui, eu apliquei para o visto que é o próximo estudo e trabalho. Aí eu já podia certo. trabalhar, assim, regularizado, né? Só que de Aham, qualquer maneira, iniciante, aonde a gente consegue fazer uma boa quantidade de dinheiro era na faxina. Era. aham. E aí eu continuei trabalhando na faxina por um bom tempo, fiz esse primeiro college, e um dos trabalhos que eu consegui foi porta a porta, que era um assim, que eu consegui fazer melhor quantidade de dinheiro, foi esse. E que foi Nossa, uma. mas esse porta a porta, eu queria saber um pouco mais o que, né? Como que era. Eu trabalhei com Mary Kay aqui no Brasil, com Uhum, cosméticos, né? Que é um pouco difícil você bater na porta da pessoa e uhum, demonstrar o produto para uhum, depois vender. E assim, para mim era extremamente difícil, porque venda é difícil, falando em português é difícil. Como que foi para você conseguir esse emprego falando em inglês e, tipo assim, entrando na casa da pessoa, né? Tipo, ali, é, tirando ela, você tá num lugar. Porque quando você tá, vamos supor, na empresa, na loja, a pessoa tá vindo até você e você tá no seu lugar uhum, né, confortável, porque aquele ambiente ali é uma loja que você uhum. vai todo dia, tudo tem seus amigos de trabalho. Agora ali não, né? Eu achei bem difícil, não sei É, como foi. sim, foi uma das maiores aventuras da minha vida, sabe? Eu falo assim, eu me emociono porque de verdade, eu não sei como que eu fui capaz de fazer esse trabalho que foi por um ano inteiro. Um ano inteiro no Canadá significa inverno, verão, primavera e outono. E aqui no inverno tinha dia que dava menos 40 graus. E era porta a porta, de bater na porta das pessoas, as pessoas ficarem bravas comigo porque que eu estava batendo na porta delas. Enfim, uma situação que aconteceu que assim, pouquíssimas pessoas sabem, eu mudei para Edmonton e uma das portas que eu bati lá, o cara veio para mim bem, sabe? Ele pegou literalmente na minha camisa assim, ó, e me jogou para longe na rua. E aí, Sério? sério, e aí no que ele me jogou pra rua assim, sabe? Falei assim, olha, eu vou chamar a polícia, porque você não tem direito de fazer isso que você fez. Chamei a Uhum. polícia. A hora que o policial chegou pra mim,
ele virou e falou assim: olha, o que você está fazendo é ilegal, e que não era ilegal, a gente tinha toda a permissão para fazer, é ilegal, e se esse cara quiser te matar na porta da casa dele, ele pode te matar, ele pode pegar uma arma e te atirar no meio da testa. O policial falou Sério? isso pra mim, sabe? Eu imaginando que o policial ia estar do meu lado, ele falou isso Sim, pra mim. Naquilo, Gabi, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida, com sabe? certeza. Me questionando de por que que eu estava naquele lugar, de por que que eu estava fazendo esse tipo de trabalho, de por que que com menos 40 graus eu estava na rua mais de 10 horas, sabe? Uhum, Então, assim, e foi isso tudo que me fez crescer quem eu sou hoje. sim. Porque depois que isso aconteceu, sabe, eu fui Você embora pra vendia o quê? casa, Vendia o quê? Você oferecia o quê? era aquecedores e ar-condicionado, equipamento que todas as casas têm aqui, né? Uhum, Fui pra casa, acho que eu nunca chorei tanto na minha vida, sabe? Chorava, certeza. chorava, chorava. Acordei no outro dia que eu tô assim, Uhum, mas ninguém vai me fazer continuar nesse trabalho, ninguém vai me fazer esse tipo de coisa nunca mais na minha vida, sabe? Eu tava uhum. literalmente me sentindo humilhada. E aí eu falei assim, que vou tirar 3 dias de folga. Tirei alguns 3 dias de folga, e E você aí, tinha para alguém contar, algum superior da empresa, não, alguém sim. Eu tinha um que time, e foi um dos lugares que eu aprendi muito inglês, porque a gente tinha aula todos os dias, sabe? Então eu fui aprendendo um inglês treinamento, né? é, nos treinamentos. E assim, eu tinha todo o suporte da empresa, eu tinha o suporte do meu superior, eu tinha o suporte de tudo, mas enfim, tava lá, aconteceu o que aconteceu, né? E aí eu fui tomar uma decisão naquele momento, sabe? Eu tô assim, olha, não é uma pessoa que vai colocar limites no que eu quero pra mim mesma. Sim, sim. E aí depois disso tudo, voltei pro trabalho, eu tive as 3 maiores semanas da minha vida, sabe? De eu fazer US$ 5.000 por semana Nossa. foi. E aí, Uhum. depois que isso aconteceu, sabe, um monte de outras coisas aconteceram no trabalho. E aí eu fui decidir que não queria mais mesmo. No que eu decidi que não queria mais, eu fui, peguei e voltei para Toronto, porque eu estava em Edmonton nessa época. Voltei para Toronto e já não fiz isso mais, esse trabalho, sabe? E aí eu Uhum. entrei em contato com um dos meus Tinders, né, daquela Uhum. época, uma pessoa que eu conversava bastante também, muito bacana, sabe? Aí eu falei assim, olha, eu preciso de um trabalho, não sei o que fazer, eu só sei que eu estou disposta a fazer qualquer tipo de trabalho. Aí eu falei assim, Uhum. não, eu trabalho no Scotiabank e eu vou te dar uma referência, só esteja preparada para entrevista. E eu fui, peguei e fiz a entrevista, sabe? E fui contratada assim, dentro de 15 semanas que eu tinha feito a entrevista, eu fui contratada para trabalhar como aqui eles chamam de bank teller, caixa da agência, né? Sei, E sei. aí eu fui. A hora que me colocou em frente do computador, Gabi, eu não sabia ler o que estava escrito lá. Eu não dava conta de entender, porque os nomes eram novos. O pessoal que vinha me treinar, o treinamento todo em inglês. Eu entendia, sabe, é questão de não saber as Didática. nomenclaturas. Não, as Ah, nomenclaturas. tá. Tipo quando a gente Sei. começa a aprender química, que você não sabe aqueles nomes todos. Aham. Era isso Aham. em inglês. E aí eu peguei na frente daquele computador que eu tô assim, gente, eu não vou dar conta de aprender isso. O que que eu vou fazer Aham. aqui? E eu ainda tinha os gerentes que eu tinha lá naquela época, era tudo gente muito filha da puta, sabe? Tudo que eles faziam era Sei. pra ferrar mesmo. Aham. Aí eu tô assim, o quê? Quem são essas pessoas pra me dizer que se eu vou, não vou fazer, e que eu vou fazer, eles queiram ou não, eu vou. Aham. E aí eu fui, comecei aprendendo, 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 sabe? Claro que teve vários erros que me custou quase o meu trabalho, porque um dos erros, uma pessoa tirou US$ 3.000 de uma conta que não era dela, e aí claro que desapareceu. Mas enfim. E aí essa minha gerente da época era tudo era tal da warning letter, que chama no português Advertência. advertência, carta de advertência, isso mesmo. Aham. Aí ela me chamava no escritório dela, vinha pagando mó pau pra mim, eu falava com ela assim, olha, se você quiser conversar comigo de igual para igual, eu vou te escutar. Mas você vindo pra mim achando que você, pelo fato de que você está algum nível mais alto do que eu, você pode falar do jeito que você quer comigo, você não vai falar comigo desse jeito. Você E era falou isso assim, pra ela na hora. falei pra ela na hora. E aí a gente foi nas discussões, eu consegui sobreviver nesse trabalho por 2 anos.
Desse jeito. Muito bom. Mas assim, você começou a fazer o college, como que é? Aí você já estava fazendo, já estava estudando, né? Ou É, não, nessa época? quando eu comecei no banco, eu comecei a fazer o college de financeiro também. Eu comecei Tá. o college em. Eu comecei a trabalhar no banco em janeiro, comecei o college em fevereiro. Que o Alguma coisa college, para assim. quem não acompanhou, é tipo um tecnólogo aqui no Brasil. E aí, quem que foi? Isso. É que você falou agora, quem foi primeiro? Você começou o college primeiro do que Eu o banco? fiz, eu fiz um outro só porque me dava permissão para trabalho na área de turismo. E eu tive que Ah, fazer um sim. outro college que me desse os documentos para imigração, que foi o que eu fiz de serviço financeiro. E aí, Aham. quando eu fiz esse serviço financeiro, na mesma época eu consegui o trabalho no banco, e aí eu trabalhei por 2 anos como caixa no banco, e aí eu fui pedir para essa minha gerente para me permitir que eu mudasse de cargo, né? Eu tinha feito alguns testes que são requeridos para ser o que no Brasil chama gerente de contas. E ela não Sei. queria me deixar subir de carga, ela não queria me deixar aplicar para outras posições. Ela literalmente chegou para mim e falou que não era para eu ficar aplicando, que quando o tempo chegasse, ela que iria dizer o meu momento, né, de mudar de trabalho. E foi até o Isso dia, depois de 2 anos, que isso você já depois de estava 2 anos. ali trabalhando com ele. Já tinha feito o college de serviço financeiro, eu já tinha algumas Aham. licenças que eram requeridas pelo meu trabalho. E aí eu fui e decidi que eu não ia ficar trabalhando com essa mulher mais. Aí eu fui pedir para sair. Pedi para sair, fui pro Brasil, fiquei de férias um bom tempo, sabe? Mais de um ano no Brasil. Desculpa, mais de um mês eu fiquei de férias. Nossa, eu falei assim, uai, eu Não, não ficou um ano não, aqui. Ah, não, eu foi um fiquei quase mês, um né? mês. Eu falei errado, desculpa. Eu fiquei um mês de férias, aí que eu voltei. Eu fui Que é trabalhar normal, com. né? Um mês, É, parecendo que é muito tempo. Não, mas um mês é até rápido até. justamente. Aí você voltou. Aí eu voltei e fui trabalhar com uma outra pessoa aqui que era um conhecido meu e que não deu certo por vários motivos. Não estava me pagando, me pagava de maneira com que para mim não estava satisfatório de maneira alguma. E aí eu O estudando o que eu negócio era precisava, dele. era dele. E aí, no que estava acontecendo, aí eu parei, pensei, sabe, dentro do que eu precisava de imigração, eu li muito, eu tô assim, olha, não tem outro jeito, eu vou ter que voltar pro banco. Porque é o banco que vai me Boa. dar os documentos que eu preciso, é o banco que me dá os benefícios que eu preciso nesse momento. Eu tava cagando de medo deles me mandarem de volta para a mesma agência que eu tinha trabalhado com aquela Aham. pessoa que era E o você, capeta na minha vida. você trabalhou com a pessoa que te ajudou, que te indicou, ou não? Não, não. Na outra área totalmente diferente. Ele era de uma área totalmente diferente. Ele era de TI, ou seja, ele Uhum. trabalhava só por detrás das cenas, e eu Aham. sempre trabalhei na Trabalhava com o agência. público, Isso, eu certo? trabalhava com o público. É. E aí também tem essa cultura que é aqui no Brasil, que quem trabalha em banco é bem sucedido, alguma coisa nesse sentido, tipo assim, que é uma instituição um pouco mais, né, estável, estabilizada, sei lá, que dá mais Uhum. segurança. Tem uma cultura aí em cima do banco, ou igual tem aqui, não. Hoje está caindo muito por terra, né? Não é? A É. pessoa que trabalha no banco hoje em dia não é, mas até pouco tempo atrás tinha uma Não, estabilidade aqui não boa. tem esse status voltado para banco. As pessoas, enfim, você trabalhar num caixa de supermercado, você trabalhar num caixa de banco é basicamente a mesma coisa. Aqui não Ah, existe concurso, né? Todas as vezes que você entra num banco é pelo próprio mérito, que aí eu diria o currículo ou alguém que te conhece que te coloca lá. É aham. assim, é um trabalho como qualquer outro. E assim, a minha escolha em ficar no banco é porque para a imigração eu precisava de determinados documentos e trabalhando no banco eu ia conseguir os documentos que eu precisava. E aí foi que não sou boba, não sou nada. Antes de eu sair, né, da primeira vez que eu saí do banco, eu peguei e-mail de pessoal do Recursos Humanos, eu deixei vários Ah, amigos sei.
com a gerente que eu brigava, eu fui no escritório dela e pedi desculpas, e foram desculpas sinceras, porque eu sei que eu não precisava ter sido tão grossa como eu fui várias vezes, Uhum. foi super sincera a maneira que eu pedi desculpas. Ou seja, Você meio que se eu igualou saí. a ela ali e depois se É, arrependeu de ter. Uhum. ela tinha que saber que eu era uma pessoa como ela. Só isso. Sim, Ela sim, não era sim. minha superiora de maneira alguma, superior em termos de pessoa, né? Ela estava Sim. hierarquicamente acima de mim, mas pessoas são todas iguais na minha cabeça. Aham. E aí eu fui, dos meus contatos que eu tinha no meu livrinho, mandei um e-mail para o Recursos Humanos e aí eu falei com ela, tô assim, olha, voltei do Brasil de férias, estou de volta e eu queria entrar nessa posição porque eu tenho esse conhecimento. Em uma semana eu estava contratada para trabalhar no banco Você mandou pro novamente, RH. para o Ou RH. foi pra Isso. ela? Aham. Não, 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 de forma alguma que ia mandar para ela. Ela já tinha falado que não ia me deixar, sabe? Ela já tinha falado Sim, que não sim. é. Não, ela não tinha falado que não ia deixar, tinha falado que não era o momento. Era assim que Aham. ela falava, sabe? Aí eu fui e voltei pro banco, e no que eu voltei pro banco, eu. Agora já tem 2 anos que eu tô lá, né? Consegui os documentos que eu precisava para imigração. E aí, 6 anos agora, eu consegui a minha residência semana passada. É, Ai, parabéns! Foi, assim, a confirmação 100% de que tá tudo certo, eu recebi semana passada. E é isso, todas as vezes que eu tinha um documento para ser aprovado, que era aprovado, eu ficava numa satisfação gigantesca, porque o que me vem à cabeça são todos esses momentos, né, que eu Sim, passei, não é o status de ter aquele papel. Eu tenho uma satisfação gigantesca e um orgulho imenso da minha trajetória, sabe? Da maneira com que eu me coloquei nos lugares que eu me posicionei, das maneiras, dos momentos que eu tive que ter coragem, dos momentos que eu tive que tomar decisão, ainda que eu não quisesse tomar decisão. Então, assim, é isso, sabe? muito bacana. E aí, como que é? Você tem, é um tempo que você tá no país, que tá com a documentação ok? Tem validade? Como que funciona? A trajetória é longa, né? São várias maneiras que tem para emigrar para o Canadá. Entendi. A maneira com que eu fiz foi fazer o college, que conta muitos pontos, né? Esse college de sistema financeiro. Inclusive, foi um dos desafios que eu tive, porque o college aqui, você tem que pagar ele à vista, né? Você paga o semestre no começo do semestre, cada semestre Nossa. custa US$ 7.000, não tem financiamento, não tem parcelamento, não tem nada. E eu tive que decidir se eu realmente ia fazer ou não. Quando eu comecei, eu tinha somente o primeiro semestre de dinheiro para pagar. E o college ele era em full time, né, em tempo integral. Ou seja, o tempo que sobrava para eu trabalhar era alguns horários perdidos na semana e finais de semana. Ou seja, eu tive que trabalhar, estudar e trabalhar quase mais de 12 Nossa. horas por dia. Era essa a minha rotina, né? Várias vezes eu saía de casa às 6 horas da manhã e voltava para casa para lá de meia-noite. Era essa a rotina que eu tive que fazer. E aí foi um tanto que desesperador. E eu tô assim, tá, eu vou ter que descobrir dinheiro, né? Porque eu não tenho dinheiro no meu bolso. Fernandinha morou comigo nessa época. Ah, Eu vou ter que legal. descobrir dinheiro, vou ter que fazer alguma coisa. Aí a maneira com que eu tentei fazer a princípio pegar empréstimo. Eles não dão empréstimo se você é internacional. Não teve jeito. A única maneira era cartão de crédito. Entrei em cada um dos bancos, apliquei para cartão de crédito em cada um dos bancos, e aí eu fui conseguir cartão de crédito para pagar o segundo semestre do college. Paguei o segundo semestre do college num cartão de crédito. E aí eu fui segurando para pagar aos poucos, né, da maneira com que eu conseguia. No terceiro semestre eu já não tinha dinheiro algum. E aí entrei em desespero, saí contando moedinha, Já saí tava na contando, metade, né? já estava quase na metade. Tava indo pro terceiro, para pagar o terceiro, né? Eu Porque eu precisava. imaginava que dava para você trabalhar tranquilamente. Porque eu já vi muita gente que morou no exterior
e falou por causa dessa questão do visto, eu tenho que fazer um curso, alguma coisa, para mostrar para o governo que eu estou aqui estudando, né? Uhum, E part-time job, mas acabava até às vezes trabalhando mais, né? uhum, Mas aí o que eu entendia era que fazia um curso, mas era aquela coisa, fazia uma redação, ir numa aula ou outra, era tipo assim, muito mais o trabalho e não tanto o curso. Então, pelo jeito, foi um curso que realmente contou ponto, porque ele de fato foi um curso, né, de dedicação, de aprendizado e integral aí. Foi um curso real. E quando eu comecei, eu imaginava que dava para burlar, né? Em termos de pontos, essas coisas não dava para burlar. Tinha que fazer prova, tinha que tirar ponto, tinha que fazer trabalho, tinha que ter os pontos no trabalho. Foi um curso real, como a gente faz na universidade. Não teve nada facilitado. Talvez se Aham, facilitassem um pouco, eles entendiam que inglês não era a nossa primeira linguagem. Era a única coisa que era entendido, assim, sabe? Mas sei. fora isso, era normal. Era todas as aulas só e somente só em inglês. Os meus colegas, eles eram todos internacionais. Então, assim, Uhum. foi isso, sabe? E aí, chegou no terceiro semestre, eu tava desesperada, eu tinha juntado o dinheiro todo, quase todo, precisava de US$ 1.500, que eu não fazia ideia de onde é que ia tirar esses Uhum. US$ 1.500. E aí, no dia de pagar, acredite você ou não, eu recebi uma carta no correio com um dos cartões de crédito me oferecendo para aumentar o limite do meu cartão de crédito para US$ 1.500. Você tá brincando. Juro pra você que não. Até arrepiei. É. Aí chegou e eu fui, na mesma hora eu liguei e falei assim, claro que eu quero! Era os Aham. US$ 1.500 para eu pagar o terceiro semestre. Chegou no quarto semestre, já não tinha cartão de crédito, já não tinha mais nada, sabe? Eu entrei num desespero que eu tava virando um zumbi de tanto Mas você foi pensar. conseguindo pagar o cartão de crédito depois. Eu Ainda pagava o antes de. mínimo, né? Eu pagava o mínimo dos cartões, que aí o mínimo de cada um deles devia ser, sei lá, US$ 20, cada um do mínimo, e aí eu pagava Mas só o aí os mínimo. juros comia solto, não? Porque aqui você Graças tem. a Deus, aqui é Canadá. Juros de cartão de crédito aqui é 20% ao ano. Eu Ah, sabia que é? eu celebrava Aqui eu acho que é demais. 300. Ah, No Brasil é quase 500 por ano. E eu paguei 20% de juros. Aí chegou no meu último semestre, eu já não tinha mais um nada, eu tava namorando. Aí o meu namorado virava pra mim e falava assim: Nossa, você tá muito triste, você tá muito isso, você tá muito aquilo. Eu tô assim: Não, você não precisa se preocupar, não, que eu vou dar um jeito, eu vou melhorar. E aí isso foi umas 3, 4 vezes, ele foi e me perguntou, né? Por que que você tá assim? Eu tô assim: Olha, eu tô assim porque daqui um mês eu tenho que pagar o college novamente, que é US$ 7.000, que eu não faço ideia de onde eu vou tirar esse dinheiro. Eu não tenho mais como tirar esse dinheiro. Meus cartões de crédito hum. estão todos topados no máximo, sabe? Ele falou pra mim, não precisa se preocupar, não, eu vou te ajudar. Aí eu falei assim, como que você vai me ajudar? Ele tá assim, não, se precisar do dinheiro, eu te empresto o dinheiro. E aí ele começou, era um relacionamento um tanto que abusivo, ele começou a ficar de joguinho comigo, sabe? E se eu não te ajudar, quem é que Vendo vai que te você ajudar? tá dependendo dele. Uhum. E se eu não te ajudar, quem é que vai te ajudar? Eu tô assim, olha, uma coisa eu te garanto. Eu vou terminar esse college. Como? Não faço ideia, mas eu vou terminar. Uhum. E aí foi bem isso, sabe? Aí chegou um momento que ele virou pra mim e falou assim: Não, eu vou te ajudar. Amanhã eu cheguei no sua casa pra conversar com você. E eu achei que ele realmente ia me prestar o dinheiro, né? E aí ele Uhum. chegou aqui em casa com as minhas coisas que estavam na casa dele e falou assim: Não, eu acho que a gente vai terminar. A gente não precisa ficar juntos mais, não. Aí eu falei assim: Poxa Nossa. vida, né? Aí eu Aham. fiquei assim: Tudo bem, não precisa se preocupar, não. E aí eu entrei em desespero, entrei literalmente em parafuso, liguei pra minha mãe e tô assim, olha mãe, eu preciso terminar, eu já não tenho mais o que fazer, sabe? Eu disparei a chorar pra minha mãe, eu tô assim, mãe, eu preciso só esse último college, é esse último semestre. Uhum. Já cheguei aqui, eu preciso terminar. Uhum. Aí a minha mãe virou pra mim e falou assim, olha Laís, eu acredito que o seu irmão tem o dinheiro pra te emprestar. Aí, Gabi, eu fui liguei pro meu irmão, sabe? Eu tô assim, olha, eu te peço 1 milhão de desculpas porque eu vou te pedir isso. Uhum. E eu queria dar conta de fazer as coisas por mim mesma, mas eu não dou conta. Meu irmão virou pra mim e falou assim: Olha, como é que eu te mando dinheiro? Foi a pergunta que ele fez, Gabi. Aí ele perguntou Tá. pra mim assim: Como é que eu faço pra te mandar o dinheiro? Eu tô assim: Olha, me manda assim, assado. Uma coisa eu te garanto que eu vou te pagar de volta. Como eu não sei, mas eu vou, sabe? E aí ele foi e me ajudou.
eu terminei esse college. No que eu terminei esse college, quando eu Aí você terminei, conseguia trabalhar e fazer muito mais dinheiro, né? foi justamente. E aí eu consegui trabalhar, fazer mais dinheiro, eu paguei os cartões de crédito. Quando eu terminei, eu recebi ofertas para pagar menos juros. Eu paguei juros Uhum. do cartão de crédito que foi 2% quando eu terminei, sabe? E aí eu consegui pagar meu irmão, paguei tudo que eu devia a ele, sabe? Graças a Deus, tudo certo. Eu consegui pagar minha imigração, eu consegui Uhum. fazer todas essas coisas que, Gabi, se você me perguntasse quando eu saí de casa há 6 anos atrás que eu ia passar pelo que eu passei, te juro que eu falo assim, Sim. não sou eu. Ah, Porque várias vezes eu paro pra pensar e eu falo que não era eu que tava nesses momentos, sabe? não, total. E assim, é muita ter a visão lá na frente, né, do que você quer e qual que é o seu caminho, né? Porque isso te dá força de ir atrás e fazer acontecer, né? E em relação ao curso, como que foi? Porque assim, a sua preocupação que você comentou foi muito em relação a pagar, porque era à vista, não podia Uhum. parcelar nem nada, 6 meses, né? E aí, em relação à dificuldade de fazer prova, dos seus colegas de, de faculdade, como que era aí essa experiência aí para você? Essa experiência é assim, você tá lá, tem que fazer, você pega e faz. E estudar Você era a mesma coisa, estudava, sabe? estudava bastante? Estudava bastante. O college que eu estudei aqui, né? A faculdade é super, hiper, mega bem equipada, eles dão suporte, sabe? Suporte, se você quiser fazer aula de inglês, você tem as pessoas, você tem na nossa época de faculdade tinha, né, as pessoas que sabem mais tutoria. Tutoria que chama? Mentoria? Era? Era Mentoria? a Eu mentoria. sei o que você está falando. É, É, os alunos que já fizeram o sim, curso tiveram boas a aula, notas, aí exato. eles ensinam, né? Você marcava um horário com eles, aí eles te ensinavam, tipo assim, o beabá. E Aham, aqui tem esse suporte, né? Tinha suporte em termos de tutoria, mentoria, não sei qual era o nome, aham, mas tinha. Tinha aula de inglês que você poderia participar da maneira que você quisesse, livraria com todos os livros que você precisasse, sabe? Não tinha livros aham, assim para levar na mochila, mas se você quisesse estudar sim. lá no lugar, você tinha aqui aquele material. Sala de computadores, tinha o computador que você podia fazer todos os seus trabalhos no próprio college. Então, assim, o suporte de que precisava em termos de conhecimento, eu tinha, sabe? Sim. Eu conheci um dos professores, que foi nessa época que eu entrei em desespero, em parafuso, que eu não tinha dinheiro para pagar o último semestre, sabe? Aí um dos professores um dia chegou para mim e tá assim, nossa, o que que tá acontecendo nesse tom, sabe? Nossa, o que que tá acontecendo com você que você tá com essa cara de cu? Tipo assim, sabe? Ele chegou para Aham. mim. Aí eu fui e falei assim, olha, o negócio é o seguinte, eu não tô bem, se você me perguntar a segunda vez, eu vou disparar a chorar. Você tá disposto a me ver chorando? É. Aí ele, aí ele foi, virou, regalou o olho, tá assim, tá, o que que tá acontecendo? Eu tô Aham. assim, olha, não sei como que eu vou terminar meu college. E aí ele revirou o lugar todo para tentar uma bolsa para mim, sabe? Para que eu pudesse pelo menos pagar depois, mas nada deu Aham. certo. Nada. Ah, mas, né, são pessoas que te ajudam ali, mesmo que no final não teve o resultado. É, Mas eu queria que você comentasse um pouco mais desse outro namorado, que você uhum, comentou que ele foi um pouco abusivo, né? E aí, como que você percebeu, mesmo estando nessa situação vulnerável, como que você trabalhou a sua mente e entendeu que. Porque eu imagino que muitas outras pessoas que estivessem no seu lugar enxergariam muito que a oportunista seria você e não ele, por você estar precisando do dinheiro, né? uhum, E ele acabando aproveitando dessa fragilidade, fazendo joguinho e, né? Que eu vejo muito questão do relacionamento abusivo da pessoa te colocar em picos, né? Em altos e baixos.
E então, assim, um dia te promete mundos e fundos, e outro dia te fala que você é um lixo, você imagina que né, você não merece isso. E às vezes é muito difícil da pessoa entender que o relacionamento é abusivo, porque tem os momentos de alegria, que é esses momentos que a pessoa promete mundos fundos e sonha, e, né, e fala Uhum. tudo com tanto detalhe que ela acaba acreditando. É. Como que E foi? era. Porque estava longe da sua família também, né? Longe de muita É, gente. A questão que eu foco muito, né, e até que eu trabalho hoje em dia, é do mental, né? Como que a gente tem que ser forte mentalmente para poder saber onde que a gente quer chegar e ter clareza nas escolhas, que vai muito também do conselho da sua mãe, né? Que ela falou, espera 30 minutos. E são coisas assim que simples que ela te falou e que dá um puta de um resultado, né? Que assim uhum, é um trabalho mental isso. É tipo é, assim, né? Vou utilizar essa técnica e vou ter mais clareza lá na frente para fazer uma escolha. E uhum. como que você fez aí, estando dentro desse relacionamento, quando que você percebeu que era um joguinho, que ele estava aproveitando e Olha, Gabi, eu vou te ser bem sincera. Eu desde o começo eu tinha na minha cabeça de que não ia dar certo, de que o que ele estava fazendo era justamente jogando nesses altos e baixos. Eu tinha certeza disso. Vou te ser bem sincera, assim. E aí a maneira com que acontecia era, ele dava os rompantes de ciúmes dele, sabe? Os rompantes de tentar me colocar para baixo. E assim, eu sempre disse, uma pessoa tentar me colocar para baixo, tá enrolado, porque eu tenho uma autoestima, sabe? Eu sei de onde uhum, eu vim. E na minha cabeça eu saí da minha casa, eu tinha carro, eu tinha comida na mesa, que eu não pagava pela comida, por sinal, quem pagava pela comida eram os uhum, meus pais, quem cozinhava era minha mãe, tinha quem lavasse as minhas roupas, que nem as minhas calcinhas eu lavava. Então, assim, eu tinha na minha cabeça, e tenho até hoje, que eu não saí de casa por causa de dinheiro. Não foi isso. A uhum, minha busca, ela é pessoal. Ela é o uhum, meu próprio crescimento, sabe? Na minha uhum, cabeça eu tinha isso super claro. Que uma das primeiras brigas que a gente teve, assim, que foi mais pesada, foi um dia que a gente saiu para beber, ele tomou uma dose de saquê, virou tô tonto. Então você não precisa se preocupar, não, que eu não tô não, eu dirijo seu carro. Isso foi uhum, o inferno, sabe? Que aí começou porque você tá comigo por causa do meu carro, porque você tá comigo por causa do meu dinheiro, você tá comigo por causa disso, daquilo, aquilo outro. Eu falei assim, meu filho, se eu tivesse preocupada uhum, com o carro, eu tava lá na minha casa, aham, que eu tinha carro pago, gasolina várias vezes, a minha mãe pagava gasolina pra mim, sabe? aham, Meu irmão, cansei de entregar o carro com tanque cheio. Ele me entregava com tanque cheio, eu devolvia tanque vazio. Foram várias vezes. E ele fica bravo até hoje. Então, assim, na minha cabeça eu tinha certeza de quem eu sou e de onde eu vim, uhum, sabe? Eu fiquei em dúvidas várias vezes. Eu fiquei em dúvida, sim, eu vou te ser bem sincera, muito. Mas aí era aquela coisa, era eu sentar meia hora, pensar o que é que tá acontecendo aqui? Isso é meu ou uhum, é do outro, sabe? E aí, no que eu ficava nessa reflexão é meu ou do outro, ele chegava com um buquê de flores, ele chegava com chocolate, me levou para jantar nos melhores restaurantes de Toronto, pagando conta de quase US$ 2.000 para um jantar para mim e para ele, sabe? Essas nossa, coisas aconteceram. E aí, me encantava? uhum, Gabi, pra mim não, sabe? Nunca me encantou. Aí eu tô assim, não, ele tá tentando se redimir, né? Era o que vinha na minha cabeça, tentando se redimir. certo, Acredito eu que amanhã vai ser melhor. E aí ficava, sabe? Um mês de boa, um mês tranquilo, mas aí acontecia de novo as crises de ciúmes. De maneiras com que ele foi no college um dia me buscar, eu tava sentado, porque as cadeiras eram sentadas em duplas, né? Eu tava sentada com um rapaz, ele virou pra mim, por que que você está sentando com ele que você não está sentando com a mulher? Eu falei assim, nossa, com quem você pensa que você tá falando? aham, Foi essa conversa, sabe? Eu tô assim, com quem que você pensa que você tá falando? Aí, sabe? E aí acontecia esses altos e baixos, foi até quando ele terminou, que realmente terminou, tinha tentado terminar várias vezes, e aí ele uhum, voltava, então assim, vamos tentar novamente.
Aí ele terminou comigo, eu deixei pra lá, sabe? E aí o que eu fiz foi, quando eu consegui terminar todo o meu trajeto, né? Que era o parte do meu trajeto, ele estava inserido, que foi essa história de escola e trabalho tudo junto. Aí eu fui e ele tinha me bloqueado o telefone, tinha me bloqueado de tudo, mandei um e-mail. Peguei o e-mail, mandei o e-mail pra ele, falou assim, olha, eu queria conversar com você acha que dá? Foi bem isso, Uhum. assim. Ele falou assim, não, claro, que não sei o quê. Eu tô assim, pois é, eu tô tentando te ligar, mas acho que eu tô bloqueada. Você pode me desbloquear? Ah, Aí ele foi, me desbloqueou, liguei, chamei ele pra tomar um café. E a gente foi, sentou no café. Eu tô assim, olha, eu te chamei aqui por um único motivo. Quando a gente terminou, eu fiquei com a sensação de que você tinha terminado comigo, porque você estava achando que eu estava interessada no seu dinheiro. E não tem dinheiro não, ô, Gabi. É tipo o pessoal que só sabe sei, mascarar, sei. sabe? Aham. Eu fiquei com a sensação de que você tinha terminado comigo, que você achou que eu estava interessada no seu dinheiro. Quando Uhum. você conversa com seus amigos sobre mim, como é que você fala que você terminou comigo? Aí ele foi, virou e falou assim: eu falo para meus amigos que a gente terminou porque você estava interessado no meu dinheiro, no meu carro, no meu aquilo, no meu aquilo outro. Eu falei assim, então tá bom, muito obrigada. Eu só queria entender. E uma coisa que eu quero que você fique sabendo: eu terminei o college. Sabe Uhum. como que você me perguntou várias vezes quem é que ia me ajudar? Sabe quem é que me ajudou? Meus pais. Sabe o que Uhum. mais? Se eu precisar de novo, você pode ter certeza que eles vão estar lá por mim. Uhum. Foi bem isso, sabe? A conversa, assim. E daí pra lá a gente já não conversou mais, aí morreu o assunto, morreu Maria, e ficou Sim, nessa situação. sim. Você quis tirar isso até para tirar um pouco de dentro de você, né? Essa sensação que às vezes, né? Será que, né? Eu tava, mas, tipo, por as limpas com ele, É, esse tipo de mas uma das sentimento. coisas que eu aprendi aqui Gabi, é deixar as coisas claras, sabe? Quanto mais claro, mais livre eu sou para seguir a minha vida, né? Então, Uhum. talvez se eu tivesse aquela incerteza dentro de mim, sabe, de vários porquês, se eu não tivesse conversado com ele, isso querendo ou não, isso volta nos próximos relacionamentos, né? Então, assim, a maneira com que eu vejo, a gente tem que terminar e tem que terminar com tudo muito bem, é, entre aspas, bem feito, que é de maneira que as próximas oportunidades de relacionamento, de trabalho, aquilo não tá te segurando mais, sabe? Hoje, eu não tenho medo de estar com alguém e a pessoa achar que eu tô com ela por causa de dinheiro, porque eu tenho certeza que não foi. Aham. E isso Aham. me fez ter certeza de que não foi, porque eu tive essa conversa, sabe? Não é isso. Eu sinto que a minha experiência também quando eu morei na Nova Zelândia é muito disso, das pessoas serem muito honestas. Não sei por que aqui no Brasil Uhum. não é que a gente não é, mas é em relação ao trabalho. Ai, tipo, não fala a verdade, sempre dá uma desculpa, É, sabe? Não fala é. que você precisa realmente fazer isso, aquilo outro, fala que você estava doente. Tipo isso, Uhum. sabe? Mesmo que às vezes a outra intenção seja boa. E aí no exterior eu sentia que era muito isso. Fale, quanto mais você falar de fato o que está acontecendo, mais compreensão você vai ter e mais outras pessoas vão poder te ajudar, né? Eu Com lembro que eu trabalhava certeza. num bar à noite, não era a semana inteira, era tipo quinta, sexta, sábado. E aí no final de semana, sábado e domingo, eu trabalhava num hotel, né, de camareira, limpando. Uhum. E aí, como eu trabalhava sexta-noite e eu tinha que estar de manhã no sábado lá limpando, tinha algumas vezes que eu faltava, porque eu não dava conta, né? Eu Uhum. dormia e era muito pesado, e eu morava passado da cidade, então até eu ir, até eu voltar, algumas horas de Uhum. sono, não dava conta. Aí, por fim, eu fui pedir demissão, né? Eu falei assim, olha, eu vou pedir demissão porque eu não estou dando conta, eu tenho outro trabalho, Uhum. e aí o que eu percebi é que se eu tivesse desde o começo falado que eu trabalhasse à noite, eles teriam, às vezes, me ajudado a manter esse emprego, ou de alguma outra forma, que ele ficou surpreso, tipo assim, na cabeça dele eu estava faltando porque eu estava na farra, vamos supor, né? Uhum. E não, eu estava trabalhando. Só que era Uhum. aquela coisa de, com medo de falar que eu tinha um trabalho à noite, e perder. E acabou que eu perdi, porque eu não dava conta, porque se eu tivesse falado às vezes desde o Uhum. começo, ele me arrumaria outro horário,
outro dia, ou vem na segunda, sei lá, sabe? Uhum. E aí essa sensação que eu tenho. E uma coisa que você falou é muito verdade, que trabalhando com com traumas, né, com terapia, é isso. Se você não deixa esclarecido, vira uma bola de neve que aqui começa a se repetir, porque no fundo, você está querendo provar. E no que você quer provar Justamente. alguma coisa, você acaba atraindo o mesmo tipo de pessoa que você tinha atraído lá atrás. Justamente. Quando você tira aquilo Justamente. do seu subconsciente, você não tem que provar nada para ninguém, você está bem consigo mesma, Uhum. você consegue tocar a sua vida. Eu falo, todo mundo que está feliz, é, você percebe, sabe, em conversa e tal. Uhum. Então, uma pessoa que não tá de picuinha, não tá de. Ela tá tocando o barco ali, ela tá bem resolvida com ela Sim. mesma, ela não tá de mesquinharia e tudo mais. E as coisas vão fluindo, né? Porque ela tá bem resolvida com ela e ela tem a boa intenção. Mas o que acontece é que às vezes a gente não é honesto, muitas vezes, com nós mesmos, né? Igual eu, no meu lugar, no seu lugar, eu não sei se eu teria essa capacidade de ir lá e chamar o cara, sabendo que estava bloqueada e tudo mais. Por quê? Porque a gente tem muita essa cultura. Aí, vamos supor, se eu conto isso pra uma amiga aqui, mas ele fez tudo isso com você e você ainda chamou ele para conversar? Escutei, eu escutei Sim, de todas as minhas é como se amigas. você fosse a vagabunda, É, a encrenqueira, a não sei o quê. E na é, verdade você está só querendo tirar de dentro de você, né, um sentimento para resolver muito mais com você do que com ele, mas você precisa também estar ali frente a frente é, e falar para ele. E aí é aquela coisa, né, de ficar achando que, então, né, depois de tudo isso que ele fez com ele que terminou com você, e daí você que foi atrás dele, e não sei o que, não sei o que. E você percebe que, assim, você, como estava bem, com a cabeça boa, nesse sentido na certeza de quem você era, e qual que eram os seus objetivos, o que você estava querendo conquistar, e já tinha conquistado, você uhum, foi meio que para, tipo, lavar roupa suja mesmo, no sentido de se livrar, de ficar livre mesmo e poder, né, atrair, tocar sua vida, atrair pessoas, é. não repetindo aquilo para não se reafirmar. Com certeza. Eu não sei, Gabi, mas acho que o nosso tempo tá para Tá acabar, porque acabando, acaba né? Nossa, é uma meus hora, três né? minutos. Aham. É. Mas E pode falar, assim, já foi 1h10 já, uma live aí tá. ontem. E aí, assim, é só pra concluir, assim, sabe? Com certeza, viver às claras, a gente tem muito mais recompensa do que ser penalizado, né? Porque se por um acaso, na minha cabeça, da maneira com que eu sou, eu for penalizado pela minha honestidade, e aí o que eu digo a minha honestidade? Eu ligar para o meu chefe e falar assim, olha, eu não vou trabalhar porque eu estou doente, e na verdade eu for para uma festa, sabe? Ao invés de eu falar assim, olha, eu não vou trabalhar amanhã porque eu vou numa festa, se eu for penalizada pela minha honestidade, ela não sou eu mais. É quem está me Uhum. penalizando, sabe? E eu fico de mente, assim, sabe, clara de que a minha honestidade em termos de dizer o que eu realmente estou fazendo, o que eu realmente estou pensando, é, sabe, me faz seguir. Dentro disso tudo que eu vivi, Gabi, eu não perdi a hora nenhuma, porque eu estava sendo honesta na minha maneira de ser, sabe? É o que Ah, eu digo. O que é meu. O que não é meu, nunca vai ser. Nunca, nunca. E isso eu sim. digo de coisas físicas, sentimentos, emoções, sabe? Tudo isso. Na minha cabeça é o meu mantra. O que é meu, o que não é meu nunca vai ser. E, enfim, vou seguindo. E toda a minha chefe lá que eu recebi a carta de advertência, juro pra você, estou de mente tranquila, que não me pertencia a mim aquela situação, sabe? Ela Sim, poderia ter sim. feito o que fez? Que bom que fez. Era o que ela achou que tinha que Uhum, fazer, mas não uhum. era, não era eu, Você não sabe? tomou pra você, né? Uhum. Não fui desonesta, eu não fui, não nada, sabe? Pra eu, entre aspas, me colocar em julgamento por causa daquela carta de Aham, advertência. Um exemplo de tantos os outros que poderia ficar aqui, sabe? aham. Mas aí agora você já tá namorando com outra pessoa Lindo. que. Olha, se eu tivesse pedido a Deus e feito uma lista, não teria vindo tão perfeito.
sério, assim, sabe? Ele é uma pessoa maravilhosa, tem uma puta de uma paciência, mais paciência do que ele, acho que só meu irmão comigo, que tirou isso, não tem nem jeito, sabe? Ele é maravilhoso, me trata super bem, a família dele é assim, me trata como meus pais. O pai dele, sabe, fala que me ama e me abraça. A mãe dele é a mesma coisa, sabe? E assim, me traz a certeza mais uma vez de que a minha personalidade me trouxe para essa situação, sabe? Assim, de satisfação mesmo pessoal com as pessoas, meus amigos. Gente, se eu for citar os meus amigos, as pessoas que eu tenho na minha vida, sabe? É assim, Exceto o Éder, né? Que não tá aqui, não que sei. não está aqui e ele falou que estaria. É, dá Mas um assim, tijolo na cabeça dele. Ah, É, tô os meus brincando. amigos, sabe, a cumplicidade que eu tenho dos meus amigos, enfim, nossa, eu sou tão agradecida, mas tão agradecida, sabe, tudo, por tudo. As coisas ruins, ruins não, os desafios me Uhum, ensinaram a ter a força que eu tenho hoje e me ensinaram a dar valor ao que eu tenho. Sabe? É o Andrew, que é meu namorado, que é maravilhoso, sabe? Do uhum, coração, do tamanho do mundo. A minha família, os meus legal. irmãos, a minha irmã que tá aqui, ó. A gente briga e discute e eu amo essa menina de um tanto que chega a doer, sabe? Assim, de estar distante. De eu querer ter Sim. ela aqui comigo e ela não, sabe? Ela tá aqui me Ó, já escutando. foi uma indireta aí. Mas Sim, sim. assim, eu tenho Muito bacana. uma gratidão que é assim, é difícil de definir, sabe? Finalmente falou de mim. Te amo. Ah, não, desde, foi lá no começo das escritas, É, as frases, né, para chegar. Mas aqui, resumindo, né, o que eu tirei, né, muito que você falou primeiro, escutar os conselhos de mãe, né, primeiro deles. primeiro. A segunda é que me chamou muita atenção e que, assim, claro que na hora que você está passando pela situação é difícil, mas talvez é bom não lembrar isso. Quando você está passando um momento de raiva, né, que alguém te fez passar raiva, um chefe ou um cliente, né, ou uma situação ali no trabalho, ou mesmo a família, né, você não desistir daquilo que você tá, né? Que foi um trabalho que você fez de porta a porta e que foi mal, né? Uhum, Insultada, chamou a polícia te insultou pior que o cara. E tipo, falar assim, eu não vou deixar o poder na mão deles, né? Decidir o meu futuro. Tipo, eu não vou desistir por causa dessa situação, né? Senão você está colocando o poder na mão do outro. De um uhum, outro que você nunca viu, que você não conhece, que, né, que não tem nem 0,01% para ter esse poder. Então é uhum, isso, que às vezes, né, para a gente ter um pouco mais de resiliência, de pensar, né, no que eu quero, onde que eu estou indo, e o poder na mão de quem que eu estou dando, né? Se eu vou chegar uhum, lá ou não. uhum, E eu acredito que é muito isso. É claro que a situação foi bem delicada, né? E, e na hora é difícil, ainda mais em outro país, né? Longe de muita gente. Mas você, nossa, contou uma história aqui muito de superação, de garra, e com um final super feliz, não um final, né? Mas assim, um resultado, uma conquista sim. que de fato valeu a pena, está valendo a pena e você vai conquistar muito mais. Mas é isso, né? Que Uhum, a gente tem que ir atrás e lutar e saber que vai ter os desafios e pensar nos 30 minutos, né? com Para certeza. respirar e seguir em frente, saber o que, que eu vou escolher ou não. E na mão de quem que eu vou estar É. colocando essa decisão. E esses 30 minutos, Gabi, eu levo pra minha vida, sabe? Foram várias vezes. Não vai dar tempo de eu contar a história toda, mas teve uma das vezes que eu decidi desobedecer esses 30 minutos antes do desespero e eu me perdi dentro de Niagara Falls, que é uma cidade desse tamanhozão assim, ó, sabe? Aham. Porque eu entrei em desespero, no que eu entrei em desespero, disparei a chorar. E no que eu tava chorando, andando eu tava, andando eu fiquei, e fiquei literalmente perdida naquele lugar, sabe? E Sim, aí eu consegui perceber o poder dos 30 minutos de espera antes do desespero e o estar dentro do desespero, sabe? Foi tipo sim, assim, foi sim. a lição para
pros dois. Porque o primeiro eu só Tá. confiei, né? E no segundo eu aprendi que tem que ter os 30 minutos antes do desespero. É. E aí também, né, É, Deus manda quem for para te é. acudir ali, que foi o que Nunca estive aconteceu com sozinha. você. É, Nunca, é. nunca, 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 nunca. Eu E sempre quando estive eu, muito bem acompanhada. em relação a isso, né, quando você está passando lá por um exterior, eu lembro que quando eu saí, meu tio me entregou uma luva branca, de tecido, tipo novela de época, né? Mas era uma mão Uhum. só. E ele falou assim: qualquer coisa que acontecer, que você estiver perdido, se estiver desesperada, você para e coloca essa luva na mão. E aí você coloca e alguém vai vir te ajudar. Que eu acho que é um código, que eu não sei se é verdade ou não, porque eu não utilizei, mas aconteceu assim, de falar assim, não, se der alguma coisa, eu sei o que fazer, né? Eu sei que alguém vai ter, alguém vai me ver ali. E aí acabou que não precisei usar, mas é interessante saber, né? E é isso, Uhum. às vezes parar ali para e pessoas vão vir para te ajudar, né? Sim, tenho várias. Gabi, eu tenho infinitas histórias, sabe, de pessoas que apareceram. Essa da moça do ônibus lá é uma só, mas foram várias situações que pessoas caíram assim, literalmente de paraquedas para me dar aquele, sabe, qualquer tipo de ajuda que fosse. Foram infinitas as vezes que isso aconteceu. E assim, o que eu tenho a dizer em relação a isso, primeiro, nunca estive sozinha. Eu acredito demais em espiritualidade, acredito demais em Deus, sabe? A fé que eu tenho, ela é real. E assim, ela me colocou e colocou pessoas na minha vida que, sabe, que naqueles pequenos momentos eu precisava. Sim, sim. E outro Né? aprendizado também é que o Tinder vai além vai além dos contatinhos, né? Você Vai, tem uma vai, indicação ali, vai. Um dos, tá um aberta a dos oportunidades. Eu cheguei aqui em novembro de 2014. Um dos primeiros Tinders que eu encontrei que eu saí foi em janeiro de 2015, ou seja, 2 meses que eu estava aqui. Nunca fiquei com ele, nunca tive nenhum relacionamento. E ele é um dos meus melhores amigos que tem aqui. Todas as horas, qualquer hora que eu preciso, eu ligo. Ele tá à disposição assim, ó, sabe? Bacana. É Um pirar da super match. cabeça, é pirar da cabeça como a maioria dos meus amigos, tipo o Éder, sabe? Aham, aham. Mas, enfim, é assim, tenho no meu coração, sabe? Show, show. É, Não, pode deixar. Escreveram aqui que o cu de cunhado, eu é, entendi, sim. a minha irmã, Ah, a tranquilo, minha irmã gente. chama o Andrew de cu e o Andrew chama ela de asshole. E ele tá aqui, ó, meu lindo. Tá? Ele Lindo! sabe alguma coisa de português? Não, né, coitado? Você Ele aprendeu com ele sabe. também que Xerox não é marca, né? Ó, que não É, vixe, não sei, não é uma ação. é, Vou é. xerocar, Ele que sabe, é uma meu marca. lindo, meu lindo. Ele sabe dos Ah, mais bom e pão de queijo. boa, boa. E o ai, né? Sei. Tem que ter um ai aí. Ah, Ele sabe o ai, ele sabe trem. trem. É mineiro mesmo. Ai, É. ótimo. Gente, amei o pessoal que participou aqui. Muito obrigada. A gente vai deixar gravado aqui. Quem quiser ver Uhum. desde o começo também. E cerveja. É. Opa! E aí, muito obrigada, Laís, pela sua disponibilidade, por compartilhar, né, a sua história, que também eu sei que não é fácil, não é Uhum. todo mundo, né, que se coloca assim vulnerável para contar todos Uhum. esses detalhes. Muito orgulhosa, muito feliz que você está aí super bem, né? E aí, Obrigada. esperando você fazer uma visita aqui para a gente ver se encontra com o Éder. É. Ele nem sabe que eu tô te Obrigada pela falando tanto disso, oportunidade, Gabi, de verdade, sabe? Assim, é imagina. muito bom poder compartilhar isso, sabe? É muito bom poder compartilhar vulnerabilidade. E o que eu quero deixar para as pessoas, assim, é que eu falo para todo mundo, sonhou, segue seu sonho, sabe?
Os obstáculos, eles estão aí, eles vão acontecer, os obstáculos são reais, mas depois dos obstáculos tem o pote de ouro, né? Sim, Então, fica o recado para todo mundo, sabe? A vulnerabilidade, ela leva a gente a muitos lugares, a muitos. Eu tenho aprendido na prática, que é bem dolorida às vezes, mas o sim, aprendizado mas fica. é o processo, né? É Não o tem como a gente processo. pular partes. É, com Mas é muito certeza. bacana com essas conquistas todas, feliz. E a gente vai se falando, vou deixar aqui gravado. Obrigada, pessoal, pela Obrigada. presença. E vamos marcando mais vezes também, que eu sei que assim, uma hora você tem que passar super rápido, né? A gente quer contar Sim, muito mais coisas, então dá pra gente marcar depois, sim. sim, são vários os temas. A gente pode criar novos temas e com certeza, assim, né? Gostar de falar tá aqui, ó. Ótimo, mas eu adoro, porque, nossa, pra mim, ficar sabendo, encontrar, ver, assim, é muito bom. E a gente conversou Uhum, um pouquinho antes, né, de combinar é, isso aqui, então também foi muito bom aquele dia, nossa, uhum, sim. e bacana demais. Então, boa noite, que horas são aí? Aqui são 10h11. 10h11. Eu vou Aqui contar os são casos, 11h11. de date da Heloísa. Você devia chamar ela para ela dar aula de. A Heloísa tá aqui, ó. A Heloísa é ótima nos dating app. Ah, vou chamar ela para As compartilhar se histórias ela dela são as topar. melhores, as Ô, mais vulneráveis e as mais engraçadas. Heloísa Raymond, chama ela. ô, Heloísa, bora, eu vou te chamar assim. Eu fiquei sabendo, vi uma comunidade do Facebook que teve uma menina que escreveu um livro dos dates ruins do Tinder. Você A Heloísa, foi chama ela? ela. Ah, não. Ah, Chama ela. tá. Eu não sei, foi uma menina aqui no Brasil. Não, Aí eu não, falei não assim, foi ela. mano, a menina tá ganhando dinheiro em cima. Eu falei, essa é inteligente. O dia que você precisar um bate-papo comédia, chama a Heloísa. As das faxinas da Heloísa, você não acredita. Essa menina Ai, derrubando balde cheio d'água em frente fazendo à mais sujeira câmera. do que limpando. Ai, amei. Vou Chama convidar, ela. assim, É. pra saber. Ai, muito Uhum. bom. Muito Profissional em Tinder obrigada. gringo. Ai, ó, será mesmo que ele até profissional hoje em dia. Ai. Mas é muito bom. E a gente está trabalhando com sexualidade aqui, relacionamento, então super encaixa. Eu acho Chama que vai ela. fazer super ibope, viu? Chama a Heloísa. Ai, Ela vai dar uma aulona, com certeza. legal, eu vou chamar mesmo, viu? Aguarde, Luiz. É. Ai, obrigada, Laís. Muito Nada, obrigada mesmo. beijo. Obrigada, viu? Você Beijo, boa também. noite. Tchau, beijo pra Tchau, todo tchau. mundo. Beijo, Obrigada, tchau. pessoal. Tchau, tchau.